Muito especial hoje, o dia de hoje, essa semana, estamos comemorando um dia de uma profissão muito importante, se não a mais, diria eu, a mais importante, e para representar todas essas importantes pessoas do Brasil e do universo todo, trouxemos aqui a Tirsa, que vai falar para nós hoje. Muito bem. Boa noite, gente. Olha, me sinto privilegiada desse momento de fazer parte desse quadro maravilhoso. Mais um, né? E eu agradeço, me sinto assim participante de todas as histórias de vocês, porque alvo me atingiu através do Civile, né, do Luiz, e essas histórias sempre me encantaram, né? Sou professora por opção, dou aula para educação infantil também por opção, que eu gosto mais dos pequenos. E a gente se conheceu em 2006, eu era viúva, encontrei o Luiz na igreja, na IBUB, né, onde a gente fazia parte, e a gente se conheceu ali, ele estava separado, e nós conversamos e gostamos de conversar. E uma das coisas maravilhosas que aconteceu nessa pandemia, em meio a tantos desencontros e tanta incerteza, tanta tristeza que a gente via, que a gente viveu, nós nos unimos mais ainda, porque passamos a conviver 24 horas por dia, e ele fez parte tive que aprender, né, reaprender a dar aula pela internet, né, fazer vídeos e conquistar os pais para que se envolvessem, né, nesse momento, né, dando suporte também, porque a gente fica preocupada com a condição deles, como é que estão em casa, se estão sofrendo, se estão tendo abuso, se estão tendo falta de alimento. Então, todas essas preocupações a gente traz, né, junto com essa nossa profissão, né, e essa preocupação com cada um deles, porque um novo jeito, eu tive que aprender um novo jeito de lidar com tudo isso, né? Como é que a gente ia fazer? E a gente sempre se reinventa e aprende, né? E a nossa vida de professora, a minha vida, eu criei meus filhos para depois eu estudar e fui trabalhar bem mais tarde. Então, a minha vida, nossa, aqui era essa. Eu saía para trabalhar, o Luiz ficava em casa, trabalhando em casa, e eu vivia nesse mundo de estar lá, me dedicando para as crianças. Ele fala que chegava em casa, tinha 30 crianças na cama, porque eu falava de todos eles e tudo que acontecia, né? E a gente teve que reaprender a lidar com toda essa situação, mas foi muito bom, porque nos deu uma nova esperança de coisas, de valores, né? Que não são comprados, né? É a vida, é o relacionamento, coisas do dia a dia que a gente muitas vezes não presta atenção, mas nesse momento a gente aprendeu que essas coisas têm valor, né? E eu falei para ele que eu sou fã de carteirinha do Alvo, né? Eu amo todos os quadros, eu amo as músicas, eu amo essa amizade, esse valor que vocês criaram, né? Desde do princípio, né? O primeiro encontro foi do Ney, que o Luiz não tinha Face, aí eu falei para ele, você precisa ter
ele sempre falava dos amigos, e eu falei para ele, você precisa ter um contato, né? Como é que eles vão te achar? Você não está em lugar nenhum, né? Aí fizemos com muita relutância, ele fez o Face. O primeiro contato foi com o Ney, e no mesmo dia, quase que na mesma hora que ele fez o Face, o Ney entrou em contato com a gente, pediu o telefone, ligou para ele, ficou mais de hora conversando, choraram juntos, relembrando todo esse tempo. E eu me alegro muito de fazer parte dessa história, de fazer parte de tudo, toda essa vida dele, que foi do passado, mas parece que eu estava junto com ele, né? De tanto essa ligação que a gente tem, sabe? Que até muita gente nem acredita, né? Eu falo que a gente é como uma alma gêmea mesmo, porque às vezes a gente fala a mesma coisa no mesmo tempo, que a gente ri muito até, porque a gente fala a mesma coisa, na mesma hora. A mesma roupa, às vezes. Às vezes a gente põe as roupas parecidas, mesmo que não, a gente não combina nada, mas de repente a gente está combinando tudo. Então, essas coisas são muito bacanas e a gente aprendeu a viver. Nessa pandemia, foi isso, marcante, e esse relacionamento, esse retorno desses amigos importantes como vocês, sabe? Esse grupo que foi criado foi uma coisa maravilhosa, transformou a nossa vida. A gente não vê a hora que chega na quinta-feira à noite para a gente poder ver vocês, para a gente se reencontrar e eu aprender sempre um pouco mais, sabe? E eu deixei um versículo, não sei se eu falo demais, de repente eu passo do horário aqui. Eu deixei um versículo, Salmo 25, o versículo 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, esse caminho, isso foi dado lá no início, né? Lá no alvo, foi o Senhor chamou cada um e cada um encontrou esse caminho, esse propósito, né? E hoje vocês são o fruto de tudo isso que aconteceu, sabe? Cada um de vocês demonstra esse fruto, né, de todo esse trabalho. E olha, o amor que vocês têm, isso é uma coisa assim transcendente, viu? E eu agradeço fazer parte de tudo isso, dessa história. Obrigado pela oportunidade, obrigado, um beijo no coração de vocês, viu? Se a gente se reencontrar, vamos abraçar. Amo vocês. Vai